Fala pessoal, beleza? Lucas do Crypto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? Começando aqui pelo Bitcoin, rompemos para baixo a região dos 92 mil dólares. A gente já vinha discutindo há algum tempo que essa região servia como um suporte, afinal a gente já estava preso aí há mais de 90 dias dentro dessa consolidação que é dos 106 aos 92 mil dólares. Como rompemos para baixo, a ideia do vídeo de hoje é discutir pontos onde o preço pode se segurar, onde temos relações risco-retornos boas para continuar fazendo compras e discutir quais são as maiores probabilidades aí para os próximos dias, certo? Começando aqui então, vamos esticar essa Fibonacci que a gente já vem conversando sobre alguns vídeos, que vem aqui do fundo de 5 de agosto. Então, eu comentei com vocês que eu não via muito sentido em comprar Bitcoin nessa região dentro da consolidação, afinal a gente ainda estava muito próximo a máximas históricas. Eu cogitaria novas compras à medida que o preço fosse caindo e finalmente chegamos na primeira região, né, nos 86 mil dólares. Acabei não comprando ali, fiz uma compra depois por conta de gatilhos, mas a gente já vai discutir sobre isso na análise de sentimento. Então, os primeiros pontos estão aqui. Como a gente já passou desses 86 mil dólares, eu vou focar no 0,5 e no 0,618. Afinal, são regiões que a gente ainda pode chegar, certo? Então, fechou. Passando aqui, zonas que eu fico de olho aí para caso o preço continue caindo, são esses 79 mil dólares e 600 e os 72 mil dólares. E eu dou um foco especial para esse 0,618 da Fibonacci semanal, afinal a gente tem uma confluência aí com os topos anteriores, né? E regiões como essa costumam ser um suporte muito forte para o preço. E por que que acontece isso? A gente tentou romper aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes até efetivamente conseguir romper para cima. Então, como isso aqui oferecia uma resistência muito forte para o preço, agora, afinal a gente já venceu essa resistência, então passa a ser uma zona de suporte e suporte muito forte. É muito comum a gente ver aí diversos ativos entregarem uma alta forte, retestarem o topo anterior para dar continuidade no movimento. Então é importante frisar que a gente ainda está numa tendência de alta no Bitcoin, tá clara, no diário e no semanal. Então, para mim, a maior probabilidade de a gente chegar nessas zonas, de repente parar a queda antes e voltar a subir. Então, o que acontece? Pode cair abaixo dessa região? Claro que pode acontecer tudo, afinal a gente não tem uma bola de cristal para realmente adivinhar o que vai acontecer. Mas sinceramente eu acho difícil ver o preço rompendo essa região. É mais fácil imaginar de repente uma agulhada, aquela busca de liquidez, onde o preço cai muito e muito rápido, mas já se recupera muito rápido também. Então, se for para passar dessa região aqui, eu imagino que a gente vai fazer uma movimentação mais parecida com essa. Dá aquela agulhada, causa aquele pânico geral no mercado, a gente vê aí muita venda, e aí o preço se recupera e retoma a sua tendência a partir dessa movimentação, certo? Então discutimos sobre essas zonas aqui de suporte para o preço, né? Mas vale lembrar que eu não vou estar tão de olho a respeito do preço. Eu vou olhar mais para gatilhos, que é como agir na minha compra de hoje, né? Então, para falar sobre isso, a gente vem aqui para análise de sentimento. E tivemos aí uma venda mercado muito grande nesse candle, que chegou a bater 900 milhões na hora, pertinho ali de 1 bilhão de dólares de venda mercado. E essa segunda movimentação fechou aqui com mais ou menos 370 milhões de vendas a mercado, mas como se trata de um delta, a hora que a queda estava acontecendo, a gente viu um Bitcoin aí a 82 mil dólares, essa vela chegou a bater praticamente aí 600 milhões de dólares de venda a mercado. Então, para mim, gatilhos como esses são claríssimos indicando compra, certo? E falando no gráfico diário, como a gente já vinha conversando, então vale ressaltar que essas compras são para o longo prazo, certo? Não estou fazendo um trade aqui pensando em realizar daqui 1, 2 semanas, compras para o longo prazo. Outro gatilho fortíssimo que tivemos foram essas liquidações, que não foram tão fortes como tivemos aqui, mas a questão é que já passa a ser relevante, ainda mais quando se fala de uma venda a mercado tão grande, né? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente vê que no momento a gente está com uma venda a mercado de quase 2 bilhões, sendo que no pico da queda a gente passou de 2 bilhões. Então, cara, gatilhos como esses para mim claríssimo, indicando compra aí, pensando no longo prazo. E é isso que eu quis dizer quando eu falei que eu estaria mais de olho em gatilhos ao invés do preço. Porque às vezes a gente cai, não vê gatilho, isso aí é basicamente tentar pegar a faca caindo, né? E quando a gente tenta fazer isso, normalmente a gente se corta. Então eu vou ficar mais atento para movimentações como essa, trazendo aí volumes bons e gatilhos fortes para olhar para novas compras. Tranquilo por enquanto, tranquilo?
Fazia muito tempo que eu não comprava Bitcoin. Como eu comentei com vocês aí, desde essa região aqui dos 53 mil dólares mais ou menos. Acho que minha última compra foi em 55 e bem aqui em setembro. Então, uma oportunidade que a gente está tendo aí de poder comprar Bitcoin novamente. Sugiro que você aproveite. Se você tem pouco Bitcoin e não tem nada na tua carteira, cara, eu acho que já estamos aí em zonas excelentes, ainda mais com gatilhos como esse que discutimos aqui, né? Então, já vale cogitar uma compra. Vale também comentar que estamos aí em medo extremo, finalmente, né? A gente passou muito tempo em ganância mesmo. Depois o preço se recuperava, ia ali para o neutro, caiu um pouco, mas a gente não conseguia ver realmente um medo transmitido para o mercado através desse indicador. Ontem, quando tivemos aquela queda, a gente já voltou para 21, extremo medo. E é bom lembrar que regiões como essa sempre nos mostram compras muito boas pensando no longo prazo, cara. Se você está comprando medo, a chance de dar certo é muito grande. E o mais bizarro de tudo é, a gente vê um indicador a 21, indicando extremo medo e o Bitcoin ainda está em 84 mil dólares. Para mim esse é um sinal extremamente positivo, certo? Vale ressaltar que esse indicador renova às 9 horas, quando o gráfico diário fecha. Então, dependendo aí de como fechar o gráfico diário, a gente pode enxergar um medo ainda maior, né? Um indicador ainda mais baixo. Falando aqui sobre o diário, cara, sinceramente o movimento ficou feio agora, a gente teve aí volumes, então claramente a queda tá feia, né? Só que o que me deixa um pouco mais tranquilo são esses gatilhos que tivemos agora, que se não for denotar um fundo global aí, que mostraria que a queda acabou, a partir daí não tem mais queda, pelo menos um fundo local já está se mostrando, né? Então, tendo em mente que a gente teve gatilhos muito fortes, eu acho que um fechamento acima dos 85 mil dólares e preferencialmente acima desse fundo aqui, dos 86, acho que seria algo extremamente positivo. A gente poderia sim ter feito uma armadilha para retomar a nossa alta, tranquilo? Falando aqui do 15 minutos, para a gente ter uma noção também do micro e entender o que está acontecendo. Como eu mostrei para vocês, tivemos essa queda com alguns gatilhos, então eu fico de olho em alguns pontos em específico para voltar a ficar otimista com o curto prazo. Então eu fico de olho para a gente... Deixa eu marcar aqui as regiões. Aqui. E aqui. O movimento que eu gostaria de ver para voltar a ficar otimista com o nosso curto prazo aí é um movimento mais ou menos assim. Recuperamos, rompemos essa região, voltamos, fazemos um pivô e continuamos a alta. Então, se a gente consegue executar uma movimentação dessa, seria uma demonstração de força muito grande. Afinal, essa região aqui dos 90 mil dólares já passa a ser uma resistência também. Então, cara, executar uma movimentação como essa poderia sim demonstrar que a gente fez uma armadilha e tá com tudo para retomar a alta, certo? Por enquanto o preço está meio parado. Mas é o que eu imagino aí pensando na continuação da alta, tranquilo? Também queria comentar com vocês que foi mais um dia com liquidações muito fortes, né? Ontem tivemos já uma movimentação aí que deu uma boa lavada no mercado, foi um flush bem grande. E hoje a CoinGlass já nos mostra que nas últimas 24 horas tivemos aí 175 mil traders liquidados, totalizando um valor de 747 milhões de dólares. Então é mais uma liquidação grande, certo? Eu acho que a gente realmente precisava de uma limpeza geral no mercado, de um medo muito grande no mercado para poder retomar a alta. Afinal, cara, muita gente apostando, longs sendo abertos, isso aí gera uma liquidez muito grande para baixo. O ponto positivo é que a gente já caiu tanto com essa liquidez, finalmente já está se esgotando. Então a gente tinha aí um ponto importante de liquidez nos 85 mil dólares e também mais uma quantia relevante ali de liquidez nessa região dos 82. Então já limpamos boa parte disso. Realmente não me estranharia se a gente continuasse subindo a partir desse ponto, mas é preciso entender que o curto prazo realmente está mais complicado, ficou mais feio, né? Então o que resta é esperar agora para ver o que vai ser dos próximos dias. Igual eu estava conversando com o pessoal lá no Membros hoje. Cara, no final do bear market, o que eu vi de pessoas falando que, depois dessa queda aqui da FTX principalmente, eu vi muitas pessoas falando que não iam comprar Bitcoin nessa região dos 15 mil dólares, porque tinham quase certeza que o preço chegaria a 12. E, cara, essas pessoas estão esperando os 2 mil dólares até hoje. Então,
a mensagem que eu deixo é: a gente está tendo uma oportunidade muito boa de compra hoje. Eu acabei de mostrar para vocês os gatilhos, estamos aí numa região de Fibonacci que mostra que estamos em uma correção desse movimento de alta, então não faz sentido a gente já não aproveitar essas movimentações, entendeu? O que a gente precisa ter em mente é que você tem que guardar caixa pro fato do preço eventualmente continuar caindo, entende? Então, você não precisa deixar de comprar. Se a gente ficar tentando adivinhar fundo, adivinhar topo, cara, a gente sempre vai ficar para trás. Não tem como, essas movimentações são muito rápidas e se não for uma sorte muito grande, você provavelmente não vai conseguir fazer essa compra ali no fundo, certo? Então, já fiz compras boas, recomendo que vocês façam também, principalmente se estão com exposição pequena em Bitcoin, acho que vai valer muito a pena e essas compras no longo prazo tendem a pagar, certo? Então é isso aí. Então esperem, se tivermos aí mais movimentações fortes e mais liquidações, mais vendas a mercado, já vou ficar de olho para uma nova compra. Igual eu falei, não necessariamente na região ali de Fibonacci, mas sim em relação aos gatilhos. E se você não conhece muito bem a análise de sentimento, que eu venho comentando aí em todos os vídeos, eu preparei um material bem interessante ali, custa apenas R$19,90, trazendo uma explicação aí bem completa do que é análise de sentimento, como se usar. E cara, isso aí é um game changer total. Para mim mudou meu jogo completamente. Eu não tenho dúvidas que vai mudar o seu também. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, além do material em PDF, tem ali um vídeo explicativo para tornar ainda mais didático. Então, se tem interesse, o link está aqui na descrição, é só chegar ali que já vai direto para o carrinho. Fechou? Falando aqui das altcoins, tivemos aí uma movimentação de queda na nossa dominância, né? Então foi um dia em que o Bitcoin sofreu muito, foi um dia complicado para o Bitcoin, mas as altcoins estão se segurando aí, até que faz sentido, né? Afinal, a gente caiu tanto nos últimos dias, se continuar caindo vai acabar achando petróleo, né? Então fica um pouco positivo, por isso que não olhei tanto para longs no dia de hoje, porque eu entendo que para o Bitcoin a situação está mais complicada. As altcoins, como eu venho falando para vocês há algum tempo, já caiu tanto que fica difícil olhar para short. E, cara, long fica um pouco complicado também, afinal a gente já não caiu tanto, né? Então, não vejo tantas oportunidades aí para longs, mas para investimentos, a maioria das altcoins aí continuam em buy zone de longo prazo, certo? Então, hoje eu foquei mais em Bitcoin, justamente pelo fato de que elas não caíram tanto, mas ontem fiz diversas compras que mandei ali no grupo de membros. Então, praticamente tudo que eu faço, eu já vou informando na hora aqui. Hoje eu passei, inclusive, no grupo aberto, né? Que para quem não sabe, no nosso grupo a gente tem duas partes. A parte dos membros, onde eu passo toda uma informação mais completa, passo os trades que eu estou fazendo em tempo real, sendo position ou day trade, passo aqui a minha carteira recomendada, decisão, enfim, comento tudo que eu estou fazendo no mercado. Mas a parte gratuita também tem muita informação, a gente aí sempre tem análises, acabei de trazer aqui análise mostrando o que eu estou falando para vocês aí no vídeo. Sempre trazemos resenhas falando sobre algum assunto específico, nesse caso falamos sobre o Drex. Tem o calendário econômico que a gente conversa sobre todas as notícias aí e dados econômicos que podem impactar o nosso mercado. Além do chat geral, onde eu sempre estou passando alguma coisa e conversando ali com o pessoal, certo? Então, o conteúdo do grupo está bem interessante. Se você tem interesse em conhecer, o link também está na descrição, certo? Mas passando aqui para o que eu estava falando das altcoins, comentei aqui, fiz compra de Ethereum, de Pendle, comprei Link, também comecei a investir na XRP, que eu não tinha na minha carteira, mas chegou num ponto que eu acredito que ela pode se beneficiar muito do governo do Donald Trump, afinal o Ripple é uma empresa americana, né? Então, por conta disso, já estava em uma zona boa para compra pensando em longo prazo, resolvi iniciar essa exposição e hoje foquei mais no Bitcoin mesmo, né? Inclusive mandei para o pessoal na hora que eu estava realizando a compra. Então, galera, a ideia do vídeo de hoje é essa. Entendo que o curto prazo está bem complicado, mas se mantenham firmes. A gente teve aí muitas e muitas sardinhas vendendo nessas últimas movimentações. Eu sempre mostro para vocês aqui o CVD, que é o gráfico que nos mostra a diferença entre compras e vendas a mercado. Se o TRD carregar, né? Aí, então foi mais um dia onde as sardinhas venderam muito, certo? Muito, muito mesmo. E tivemos muita acumulação para as baleias, certo? Para os institucionais. É o que eu sempre comento com o pessoal, você quer estar de qual lado? No lado das sardinhas que vai vender nos piores lugares, comprar nos piores lugares, ou no caso do institucional que normalmente lucra com o mercado. Então eu prefiro estar do lado do institucional, é por isso que eu continuo trazendo esses indicadores e fazendo compras mesmo com curto prazo mais complicado, certo? Então,
A ideia é essa. Voltamos aí no vídeo de amanhã se a gente tiver mais volatilidade, alguma notícia, algum fato importante para o mercado. Então fiquem tranquilos, cara. Segure as posições de vocês, não vendam no prejuízo, principalmente se você está no spot, se você está investindo, colocando dinheiro de investimento no futuros, cara, isso já está errado, porque no futuro você sempre vai ter um preço de liquidação. E, cara, quando se fala de investimento, a gente está falando de longo prazo, então é um risco que você não pode correr, certo? Então, para quem está no spot, fica tranquilo, uma hora o preço vai se recuperar. A gente já passou por situações parecidas como essa em outros ciclos também. Tivemos uma alta muito forte, uma correção, o preço voltar a entregar alta. Então não tem nada novo. No geral, o ciclo do Bitcoin está muito parecido com os outros, não tem muito o que falar. E, cara, deu oportunidade de compra, não fica pensando em vender seus ativos aí no prejuízo e fazer o que a maioria das pessoas fazem, certo? Segura firme que dias melhores virão. Sempre comento com o pessoal. Então vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só assim que conseguimos continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês. Se vemos aí no vídeo de amanhã e até mais.